Bom, então, antes de dar início, eu queria me apresentar, né? Preciso me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou estagiário aqui do HU há cerca de 1 ano e 4 meses, sou acadêmico de psicologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da nossa relação com a morte, mas em mais específico, a relação das pessoas do Ocidente com a morte, a história dessa relação. Então, de onde que surgiu esse tema? Esse tema, a questão da fundamentação desse tema foi fundamentação do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu abordei essa questão da morte, a questão da história, para poder falar sobre a concepção que os coveiros tinham em relação à morte. Mas como que ele surgiu para essa aula? Bom, a gente tem costume de ter algumas discussões na sala de psicologia a respeito de alguns temas, e uma dessas discussões a gente estava abordando sobre a questão do luto da criança, e como que a criança é inserida nesse momento de rituais funerários e de cerimônia de encerramento do procedimento de vida. Então, a gente estava falando um pouco sobre como que essa criança é excluída desse momento e como que isso influencia nessa questão. E aí eu comecei a mencionar coisas sobre como que isso foi um processo que aconteceu durante a história, que no começo ela não era afastada desse momento. E aí surgiu o interesse da gente falar sobre esse tema, e daí a gente trouxe isso hoje. Quando me surgiu a oportunidade de falar sobre isso, a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi: por que falar desse tema aqui, nessas aulas de psicologia hospitalar? Eu acho que a resposta simples para isso seria porque a morte passou a fazer parte do hospital em si, mas eu acho que talvez tenha uma questão a mais, uma questão mais complexa, porque a questão da morte vem se tornando mais presente na nossa vida nesses últimos 2 anos. Então é um tema muito mais importante de ser discutido agora. Eu vou começar trazendo um pouco sobre Freud, Sigmund Freud. Primeiro porque eu gosto bastante do autor, segundo para mostrar o quanto foi dada importância para essa questão da morte. O Freud ele estuda várias questões em relação à psique humana, e uma delas é essa questão da morte. Ele coloca a morte como um papel fundamental nessa origem da moralidade da cultura. Ele explica isso a partir do mito da horda, mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque também não tem tanto tempo para poder entrar nessa questão. Mas como a gente vai falar da história, é interessante falar sobre a questão anterior ao momento que a gente vai falar. A gente vai começar a falar sobre o período a partir da Idade Média, e Freud fala um pouquinho do homem pré-histórico, como que era a relação dele com a morte. Então, por exemplo, hoje, nos dias atuais, quando você pensa na morte de outra pessoa, quando você, sei lá, deseja a morte de outra pessoa, você se sente culpado por isso, você se sente mal, você se sente como uma pessoa ruim. Para o homem pré-histórico, isso não existia. A morte do outro era uma morte justificada, uma morte digna, uma morte que deveria acontecer. Então, existe essa disparidade muito grande entre uma questão e outra, e isso aconteceu por causa do surgimento da moralidade. Uma outra questão que Freud traz para poder pensar sobre a nossa relação com a morte, como a gente lida com ela, é essa questão de que o nosso aparelho psíquico, o inconsciente, ele é incapaz de conceber a ideia da morte. A gente, toda vez que a gente pensa em morte, inconscientemente a gente se coloca como um observador, como um terceiro, nunca como a pessoa que está experimentando isso. Porque como o nosso inconsciente é incapaz de conceber negativas, a gente não consegue experimentar a relação com a morte de fato. Então a gente verifica essa questão com a morte muito através de outros símbolos. A gente fala da morte através de uma viagem, através de uma viagem para um outro lugar, um encerramento da vida, ou através de questões religiosas, de ir para o céu, ir para o inferno. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa que chegou. Mas a questão da concepção de morte em si é muito inconcebível para a gente, tanto pela uma questão do nosso próprio aparelho psíquico.
Então, para falar um pouco sobre a nossa relação com a cultura, a Kubler-Ross fala como que a cultura influencia nessa nossa questão de nossa relação com a morte. Para trazer isso, ela traz alguns exemplos. O que eu acho mais interessante é o exemplo que ela traz dos índios americanos. Ela diz que os índios americanos, quando alguém da tribo ali morria e essa pessoa era considerada como um espírito maligno, eles atiravam flechas para o alto para afastar esses espíritos malignos que ali ficavam. E ela traz essa questão e ela faz um comparativo com algo que está na nossa cultura atual, que é a questão da salva de tiros, que é esses tiros para o alto também, que é bem relacionado ainda com essa história da cultura anterior. Para a gente falar sobre essa história da morte no Ocidente, a gente precisa passar por alguns autores. A gente vai falar bastante sobre Philippe Herrier, porque Philippe Herrier foi o que estudou essa questão desde a Idade Média até a década mais ou menos de 70, sobre como foi feita essa história da morte. Ele passa por 4 etapas, a gente vai passar por essas 4, e a partir dele a gente vai falar um pouquinho sobre Elizabeth Kubler-Ross também, vai trazer um pouco ali no final, e a Maria Júlia Kovács, que é mais recente ainda. Então, vamos começar na primeira etapa. Só tomar um gole de água antes. Então, a primeira etapa, início da Idade Média, no século V, mais ou menos, é chamada de morte domada, pelo Philippe Herrier. Ele traz essa questão da morte domada como esse modelo de relação com a morte de uma familiaridade. Nesse momento, as pessoas eram muito familiarizadas com a morte. A morte era um destino a todos, era um destino comum e existia uma certa aceitação nisso. Não era algo muito específico à pessoa, mas era algo que todos passariam. É claro que a gente fala dessa forma ainda hoje, que é uma coisa natural, que todo mundo passa por isso, mas a gente não age dessa forma. Apesar de a gente falar dessa forma, a gente não age dessa forma. Eles já agiam dessa forma. E uma coisa que demonstra essa questão de agir dessa forma é que eles sentiam avisos referentes à morte. Então, quando eles estavam próximos da morte, eles sentiam isso internamente. Era algo visceral neles. Então, eles sentiam esse processo acontecer. E é interessante que alguns dos pacientes ainda hoje sentem esse processo acontecer e mencionam para as pessoas que estão à volta que eles sentem que estão morrendo. Então, isso é algo que veio lá desse período, e algumas pessoas ainda conseguem carregar essa cultura até hoje. Bom, quando eles notavam esses avisos, essa sensação de próxima da morte, eles mesmos, as pessoas mesmo que estavam nesse momento, faziam as preparações para a cerimônia de morte. Então, eles arranjavam tudo como é que funcionaria, deixavam tudo organizado para que acontecesse. Como que acontecia essa cerimônia de morte? Muito diferente de agora, a cerimônia de morte deles acontecia no quarto, na casa deles mesmo, e era uma cerimônia aberta. Então, era muito comum do padre estar indo até a casa e as pessoas verificarem que o padre está indo até a casa durante o trajeto dele na rua, pela vestimenta, pelos apetrechos que eles estavam usando, e seguirem o padre até a casa dessa pessoa. Essa casa era de livre acesso, tanto a crianças, quanto a família, quanto a visitantes, vizinhos, todo mundo entrava nesse local, se despedia, pedia perdão à pessoa que estava nesse processo de final de vida, e participava dessa cerimônia. A cerimônia, de fato, ela acontecia em alguns passos. Esse primeiro passo era um pedido o primeiro passo que a pessoa fazia era uma relembração da vida dela, então passava esses momentos na vida dela. O segundo passo seria as pessoas em volta pediam perdão por coisas que elas sentiam que deviam ser perdoadas. Então eram realizadas as preces, realizadas as orações, as preces, a absolvição. E aí, por fim, a pessoa, ela ficava ali em silêncio. A partir do momento que eram terminadas essas preces, ela ficava ali em silêncio e esperava em silêncio
geralmente deitada de barriga para cima, porque ela deveria mirar ao céu, então ela ficava dessa forma em silêncio até que era chegada a morte, que geralmente não demorava a chegar porque as pessoas tinham essa sensação. A partir disso, o que era feito com o corpo não era muito interessante a eles. Eles não tinham muito interesse com o que era realizado com esse corpo. Nesse momento, existe uma mudança, porque anteriormente o cemitério ficava do lado de fora da cidade, então nesse momento as pessoas passam a desejar que o corpo fique próximo da igreja, porque eles querem ser salvos, então próximo desses mártires, que seriam esses santos da igreja. Então, a partir desse momento, eles querem que o corpo fique nessa região da igreja, dentro da igreja. Quem tinha mais dinheiro pedia para ser colocado o corpo nas paredes da igreja, ou no azulejo da igreja, embaixo do azulejo, para quem tivesse mais dinheiro, ou as pessoas ficavam encostadas do lado de fora, próximas à igreja. E não existia uma individualização dessas sepulturas, então era colocado da forma que fosse colocado, e não tinha muita relação de sofrimento com essa questão. As pessoas entregavam o corpo à igreja e a igreja fazia o que fosse necessário. Então, a partir do momento que o cemitério passa a ser na cidade, as pessoas passam a ter uma visão diferente da questão do cemitério. Eles passam a ver o cemitério como um lugar que eles querem frequentar. Então, ele deixa de ser um lugar impuro para ser um lugar de diversão. As pessoas passam a ter jogos lá, feira, comércio, as pessoas instalam comércio lá, instalam casas próximo, e até mesmo assembleias de justiça, porque eles acreditavam nessa época que as pessoas que já faleceram estariam ajudando nesses processos de justiça, para fazer algo mais digno. Então, eu acho que para facilitar a questão de visualização de como acontecia nessa época, eu trouxe algumas pinturas, que eu acho que grava melhor na nossa cabeça. Essa primeira é sobre a morte de Leonardo da Vinci, por Jean-Auguste Dominique Ingres, que ele pintou em 1818. Isso, eu acho que mostra como que era essa questão íntima das pessoas que ficavam muito próximas da pessoa que estava no processo de final de vida, como a imagem da igreja também era muito presente, sempre era necessário que tivesse ali um padre, e aqui a presença da criança, que a criança era muito presente nessa cena. Uma outra questão também, se vocês forem verificar, não tem um semblante de tristeza, não tem um semblante de choro. Nesse momento, as pessoas que ficavam à volta era muito indiferente ao que estava acontecendo. Aqui é uma segunda foto, uma segunda pintura, esse por um autor desconhecido, sobre o mesmo acontecimento. E aqui, novamente, as crianças aqui na foto, na pintura, no caso. E aqui uma terceira, uma ilustração do Dom Quixote, que também demonstra essa questão. E agora a gente vai para a segunda etapa, a morte de si mesmo. Na segunda etapa da morte de si mesmo, a partir do século XI, as pessoas passam a ter a pessoa que está nesse processo de final de vida, passa a ter uma dramatização em relação a isso, porque a morte não se torna mais algo coletivo, ela passa a ser algo pessoal, da própria pessoa. E por que isso acontece? Bom, inicialmente as pessoas acreditavam no juízo final. Eu vou colocar essa pintura aqui para poder explicar mais fácil, mas era o coletivo que aconteceria no final dos tempos, um apocalipse ali no final dos tempos, onde as pessoas seriam julgadas no final dos tempos entre céu e inferno. Mas então as pessoas morreriam primeiro, durante a sua vida, seriam enterradas e lá em um certo momento elas seriam julgadas entre o céu e o inferno. A partir dessa visão de agora, desse momento, eles passam a acreditar que não acontece esse julgamento lá no final, mas sim no leito de morte. Então a pessoa tem um julgamento muito mais pessoal, não é mais um julgamento coletivo com as outras pessoas. É muito mais íntimo e muito antes também. Então isso traz uma questão pessoal com a morte. E por causa disso, as pessoas começam a procurar absolvição disso. Anteriormente, quem pedia perdão eram as pessoas que estavam em volta. Nesse momento, é a própria pessoa que está no processo de final de vida. Então, ele fazia bastante doações à igreja, testamentos, deixava todas essas coisas para poder ser perdoado, eles deixavam todas as coisas para a igreja. E é nesse momento também
e começa a aparecer a individualização e a customização das sepulturas, porque até esse momento não existia uma divisão entre qual sepultura era de quem, era tudo misturado, ali, tudo meio junto, e a partir desse momento começa a aparecer as primeiras customizações, aparece o nome das pessoas, principalmente dos mais ricos, então é nesse momento que se inicia. Aqui é uma gravura de um dos livros da época também, mostrando essa última tentação. Então a pessoa está no leito de morte, e aqui tem seriam os demônios ali, fazendo essa última tentação para ver se a pessoa seria digna de ir ao céu ou iria para o inferno. A partir disso, a gente entra no momento da morte do outro, que seria a partir do século XVIII, mais ou menos. A partir desse momento, as pessoas que estavam em volta da pessoa em processo de final de vida passam a ter mais sentimentos. Até esse momento, elas eram indiferentes ao que estava acontecendo. E a partir desse momento, acontecem os lutos histéricos, os choros excessivos, a morte se torna romantizada, de uma certa forma, também, tanto na arte quanto na cultura da época, a morte se torna algo desejado por muitos, e é nesse momento também que se iniciam o culto aos cemitérios e aos túmulos, que era uma prática que não existia antes, as pessoas não iam aos cemitérios para poder cultuar esses túmulos, e a partir desse momento eles começam a fazer essa questão. E aí aqui seria uma outra pintura, dessa vez sobre a morte de Dom Pedro I, por esse pintor, e aqui dá para ver já um certo sofrimento nas pessoas que estão em volta, um certo pesar, uma certa tristeza, e eles não estão mais indiferentes ao que está acontecendo. E aqui seria esse culto ao cemitério que a gente passou a fazer a partir desse momento, e até esse momento não era realizado. E aí a gente chega na morte interdita, que seria a partir do século XIX, e o período atual também que a gente está vivendo ainda é considerado como esse. E o que muda nessa questão? A primeira mudança mais importante disso foi a mudança do local de morte. Até esse momento, as pessoas morriam em casa. Morriam no quarto, morriam junto da família, morriam de forma mais íntima, mais acolhedora, talvez, mais próxima às pessoas que estavam ali sempre. E a partir desse momento, as pessoas passam a morrer no hospital. E com isso, toda a responsabilidade passa para a equipe também. A responsabilidade que antes era da pessoa que estava morrendo, ou da família, para poder organizar esse momento, para poder fazer tudo que fosse necessário ali, passa a ser agora da equipe. A ideia passa a ser mais a questão de salvar realmente essa pessoa. Além disso, Geoffrey Gorer fala sobre a questão do tabu da morte. Inicialmente, a sexualidade era o maior tabu, onde as pessoas não falavam a respeito, não tratavam sobre essa questão, e a partir desse momento, a morte se torna esse maior tabu. As pessoas não gostam de falar sobre a morte, não gostam de tratar sobre esse tema, porque causa angústia tratar a respeito disso. Então, existe uma evitação dessa tristeza, que acontece, então, por exemplo, se a pessoa começar a falar sobre morte, começar a apresentar uma tristeza muito grande nesses rituais de final de vida, se a pessoa trouxer essas questões, geralmente a tendência da maioria é fazer com que isso suma. Tentar fazer de alguma forma que, essa pessoa vai ficar melhor, mas tudo vai ficar bem no final, mas ele está em um lugar melhor. Então, formas de fazer com que esse sofrimento seja abafado de alguma forma. Porque tratar realmente e bancar realmente falar sobre essa questão da morte é uma coisa muito sofrida. Até mesmo para a gente da psicologia, tratar sobre esse tema exige uma certa desconstrução de toda essa cultura que a gente vem sendo envolvido, para depois conseguir suportar falar a respeito disso. E outra questão que passa a acontecer a partir do século XIX também são essas novas técnicas, como o embalsamento e essa
toda a questão de preparação do corpo, de maquiagem, do processo de embalsamento para preservar o corpo também, faz com que distancie ainda um pouco mais dessa questão da morte, porque a morte deixa de ter o cheiro, deixa de ter a aparência também, que até esse momento tinha, e a gente fica um pouco mais distante. Aí, aqui é uma imagem retirada do Google, não é do nosso hospital, mas é para mostrar uma certa diferença. Eu acho que é interessante verificar essa foto pensando nas pinturas que a gente estava trazendo antes, sobre a diferença desse momento muito ligado à máquina, muito ligado a algo impessoal, com aquele momento da família muito próximo, às vezes abraçando a pessoa ali, muito mais pessoal, muito mais íntimo, no próprio quarto onde a pessoa viveu a vida inteira. E tem essa diferença, essa disparidade muito grande. E agora, essa imagem aqui é retirada de uma notícia de 2020. É um cemitério da Vila Formosa, lá em São Paulo. E eu trouxe ela para a gente pensar um pouco sobre o que acontece a partir daqui. Porque a gente sabe que nesses últimos 2 anos, a gente foi confrontado com essa ideia de morte de uma forma que não estava acontecendo antes. A gente sempre se distanciou muito e evitou muito essa questão, e agora a gente está sendo obrigado a falar a respeito disso. A gente não consegue mais ignorar essa questão porque ela está muito aparente. E uma das coisas que talvez isso esteja trazendo para a gente é uma questão de repensar esses nossos rituais e repensar essa nossa maneira de lidar com a morte também. Está tentando aparecendo assim aos poucos um certo resgate dessa humanização desse momento também. E para finalizar agora com algo um pouco mais positivo, a gente vai falar um pouco, eu trouxe uma recomendação de filme, que foi recomendado para mim, agora estou recomendando para vocês. O nome do filme é A Partida. Eu acho ele um filme muito interessante para poder pensar a questão da morte. Ele é sobre esse personagem Daigo. Ele é ele toca violoncelo e em um certo momento ele desiste disso e volta para a cidade natal dele. Na cidade natal, ele volta com a namorada e ele precisa arranjar um emprego para poder sobreviver. Nisso, ele encontra um emprego na lista de ofertas de emprego ali, ele encontra um emprego numa agência de viagem. E lá, ele vai buscando esse emprego porque tem um salário muito bom, e de lá ele é surpreendido que existiu uma certa falha ali na escrita, e, na verdade, não era um trabalho para uma agência de viagem, existia um trabalho numa funerária que fazia a questão de preparação do corpo. E, de uma forma ou de outra, ele estava fazendo essa questão de ajudar na viagem, né, mas não era a viagem que ele estava pensando que ele faria. E é interessante, nesse filme em específico, a relação que ele vai construindo com esse processo de morte, a relação que ele vai construindo com esse trabalho também. Porque, de início, ele não teve nenhuma experiência com a morte. Ele não tinha passado por nenhum funeral, nem nada desse tipo. Então, a primeira reação que ele tem quando ele vai trabalhar com esse chefe dele para a preparação do corpo é uma reação de nojo, é uma reação de angústia, de nojo, de querer se distanciar disso. Ele se sente impuro, ele corre para poder tomar um banho depois de ter passado por isso. E a mesma reação que as pessoas em volta dele têm em relação a esse trabalho. E é bacana de ver que durante o filme, durante essa experiência que ele tem com isso, ele vai desenvolvendo essa proximidade com a relação dele com a morte, ele vai vendo esse trabalho, esse processo, de uma maneira muito mais bonita. Ele vai trazendo isso como algo mais digno, algo mais sensível, e essa relação dele com a morte vai mudando tanto a relação dele com a morte, quanto a relação das pessoas que estão em volta dele com a morte. Então é um filme bem bacana para quem quiser assistir, quem gosta de estudar sobre esse tema, saber mais sobre esse tema, eu acho que é um filme bem interessante. E aí, aqui são algumas das referências que eu trouxe. Espero que eu não tenha falado tão rápido. Tem bastante tema para poder falar a respeito, mas como a gente não tem tanto tempo,
Eu tentei ser um pouco mais breve. E daí eu vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Aí a gente, caso não tenha nenhuma pergunta online, a gente passa para o pessoal aqui. Abre o chat. Tem chat, né? Não tinha visto. Tá. Tem um bom dia no chat. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia. Tá, enquanto o pessoal aí se decide se querem fazer perguntas ou não, eu quero fazer também uma consideração, um comentário. Primeiro, agradecer ao Pedro, né, pela aula muito boa, né, as imagens que o Pedro traz, né, eu acho que enriquece muito a aula, né. E aí eu também quero falar para vocês, assistam o filme, porque é muito bom esse filme, né? E aí eu acho que esse filme, ele nos remete muito à nossa prática dentro do hospital, porque assim, quando você começa a trabalhar no hospital, você se depara com muitas mortes, né? E eu me lembro muito bem, no início, o quão era difícil atender uma situação de morte, né, de óbito, fazer esse comunicado, estar ali presente, né, nessa cena. E a gente, quando profissional, quando a gente começa a entrar em contato, né, com a morte, a gente vê o quanto a morte nos ensina sobre a vida, né? Então, parece um paradoxo, mas é isso que acontece, né? A gente, quando profissional, a gente começa a olhar a vida diferente a partir do momento que a gente tem contato com a morte. E aí a gente discutindo, nesses últimos dias, né, as mortes que a gente acompanhou e vem acompanhando, a gente se dá conta, né, de quanto a gente consegue ouvir coisas muito bonitas, relatos muito bonitos no momento da morte, né? E aí a gente começa a ter uma compreensão e uma percepção muito diferente, né, do que é essa morte. Antes a gente atendia, e aí eu estou falando da minha experiência, com muita angústia, né, com muita dificuldade, né, de permanecer ali, seja a morte de um adulto, seja a morte de um idoso, seja a morte de uma criança. E aí, com o passar do tempo, quando você começa a entrar em contato, né, com esse evento, né, com a morte, a gente começa a se familiarizar, né? E parece que aquilo que era tão angustiante se torna algo, uma experiência de aprendizado, né? Do quanto você aprende, o quanto você consegue pensar e refletir, né, na tua existência, na tua vida, e por isso que eu falo, né, que viver a morte nos ensina muito sobre a vida, né, e sobre as nossas experiências, né? Então, assista o filme, isso acontece também, né, no personagem central do filme, né, ele tinha uma percepção de morte, e ao longo do filme, né, e do trabalho dele, ele vai se familiarizando e aí transforma todo esse sentimento que ele tem em relação à morte, à percepção, em algo muito bonito, né? Isso é uma questão. A outra coisa que o Pedro trouxe, e aí eu vou pedir para o Pedro, né, falar um pouquinho a respeito, ele trouxe algumas coisas aí em relação à aula dele, que lá, desde da Idade Média, né, a gente vê a morte, comparando agora com a Idade Moderna, não só como uma questão cultural, mas também como uma questão social, né? Na época, o Pedro até referiu assim, que as pessoas, o lugar de morte, o lugar de enterrar, né, se enterrava dentro da igreja, né, aquelas pessoas que, né, tinham uma condição financeira diferente, aquelas pessoas que não tinham, se enterravam nas proximidades da igreja para serem salvos, né? Se a gente for observar agora na Idade Moderna, no cemitério, se a gente, né, perceber, a gente vê túmulos maravilhosos, né, que diz muito da questão social da pessoa, né, e túmulos que são mais simples, né? Então, o cemitério, né, se a gente observar, ele parece muito com a cidade, né, onde a gente consegue distinguir essa questão social, né, quem são os abastados, quem são os ricos, quem são os pobres, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Pedro, em relação a isso, né, como que isso foi se consolidando, ou, né, o que é que você pensa em relação a isso?
Eu acho que é bem interessante pensar nessa questão. Quando você estava falando sobre a questão social, eu pensei também que no começo, nessa etapa que ele chama de morte domada, a questão social era muito importante. Tanto que a questão da morte em si, o que mais angustiava essas pessoas era se a pessoa não conseguisse fazer aquela cerimônia de final de vida. Isso angustiava, de não conseguir trazer as pessoas em volta, de não conseguir trazer essas pessoas para poder presenciar esse momento, para poder estar ali junto, para poder encerrar essa vida. Então, isso angustiava. A questão da morte em si angustiava muito menos essas pessoas. E sobre a questão social, monetária mesmo, eu acho que desde o começo até agora, a gente vê que isso influencia muito, tanto nesses momentos de transição também, de uma etapa para outra, sempre quem tem quem é melhor monetariamente, assim, quem tem mais dinheiro, no caso, consegue fazer essa transição antes. Então, as pessoas que começaram a fazer sepulturas individuais foram as pessoas mais ricas. Primeiro foram as pessoas mais consideradas santas ou consideradas populares, assim, de alguma forma, depois foram as pessoas mais ricas. As pessoas mais pobres, geralmente, tiveram que esperar um tempo até isso se familiarizar a ponto de ser comum, para daí a pessoa entrar nesse mesmo processo também. Então, a gente vê que mesmo na morte, ainda existe uma separação ali entre a questão social. Eu acho que uma coisa que é bem importante, a gente pensando também na nossa atuação, o quão é importante a gente conhecer a história, né, da morte, porque, assim, se a gente for pensar antigamente, né, como você colocou, a morte era coletiva, né, as pessoas participavam dos rituais, né, dos funerais, e aí, a partir da modernidade, né, a morte passa a ser individualizada, né, e isso tem muito a ver com a questão do hospital também, né, porque as pessoas foram trazidas para morrer, né, dentro do hospital, diferente, né, antigamente a gente velava os nossos entes queridos dentro de casa, e tinha toda essa proximidade da comunidade próxima, as pessoas iam na casa, entravam, tomavam um café e passavam a noite inteira, né, então era como se fosse um evento, né, hoje, a morte, né, ela é trazida para dentro do hospital, ela se torna técnica, e aí, na medida que a gente tenta todo o tempo conseguir domar a morte, né, conseguir vencer a morte, cada vez mais a gente se afasta dela. Sim. Né, porque, assim, aí tem o papel, né, não só da ciência, do médico, mas também do psicólogo, porque aí eu acho que o psicólogo também entra com o seu tecnicismo, né, de entender como as pessoas lidam com a morte. Na verdade, isso é uma construção social, uma construção cultural. Em cada momento específico, as pessoas expressavam a sua dor e a sua subjetividade frente à morte de forma diferente. E aí a gente também entra, né, enquanto profissional, né, que fala também de como as pessoas, né, lidam com a morte, né, pensando na questão subjetiva, não só pensando na questão de vencer a morte, né, de atuar sobre a morte. E aí, quando você traz essa questão desse resgate, né, de pensar a morte como algo natural, a gente entra nesse período agora, eu acho que já havia uma movimentação antes, né, da gente pensar na morte como algo natural, né, da gente atuar frente a essa morte de uma forma mais natural, e aí vem a pandemia, né, para nos mostrar, né, e para nos fazer lidar, né, com tantas mortes, né, então o que era individual agora passa a ser coletivo, né, o que era um luto individualizado, porque a morte só dizia respeito à família, né, à pessoa que morreu, passa, né, a ser coletivo nesse momento, e a gente precisa, né, pensar, né, em como, né, enfrentar essa situação. Alguém quer fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente ainda tem um tempo. Aline? Vou chamar pelo nome, então. Eu vou
Eu vou comentar então também. Então, realmente, não parece ali, mas você, acho que assim, para mim, pessoalmente, ficou muito mais evidente a importância da morte como um processo pessoal, acho que para cada pessoa, assim, em questão da reflexão, né? A Jaque trouxe essa acho que, experiência que ela já passou bastante no hospital, né? Em contato com a morte. É um momento de muita mudança e percepções, assim, que eu percebo que as pessoas que eu atendo ali na UTI Covid, por exemplo, elas têm muito medo de morrer e uma vez que elas não morrem, né, é uma experiência de quase morte e elas passam por reflexões muito importantes sobre o sentido da vida, né? Elas saem trazendo, assim, novos valores, novas ideias de como viver a vida delas, de como se comportar, do que valorizar, né? E também acho que o profissional que está inserido ali, a Jaque falou o que eu estou sentindo agora, né? Eu entrei bastante em contato com a morte nesses últimos meses que eu tive trabalhando ali na UTI Covid. E realmente é uma experiência assim que você pode estudar sobre, né, e ler e ouvir até falar, mas uma vez que você, acho que quanto mais perto de vivenciar isso você está, né, no caso ali comigo, vendo as pessoas, eu acredito que quem passa por isso, ou pelo menos um familiar que tem alguém próximo que morre, isso com certeza é uma experiência de muita mudança, sim, e reflexão, né? Então eu percebo isso, eu consigo então entender de fato qual que é a importância, né, desse tema para essas pessoas, né? Não é simplesmente uma passagem dessa vida para outra, ela também representa o sentido, né, da vida que a gente está vivendo. Então, eu acho que é muito interessante, né? O Freud falou bastante sobre, né? Com certeza deve ter intrigado ele um bom tanto, como acho que intriga nós todos. O Freud era um médico também, né? Então acho que ele deve ter entrado muito em contato com isso. Acho que a gente quer falar, mas era isso, só essa consideração. Fui convocada pela minha preceptora. Não, eu vou aproveitar então um momento, porque eu e o Pedro a gente já tinha conversado há um tempo atrás sobre esse processo de luto, no momento em que ele estava desenvolvendo a monografia dele, e que a gente falava, né, de como vai mudando esse processo de luto, esse cenário que a morte se apresenta. E aí, como o Pedro puxou bastante, né, de que momento que a gente está vivendo agora dessa situação de pandemia, e que vai ser, com certeza, vai ter uma diferença na elaboração do processo de luto, né? E aí, não sei se é um comentário para instigar um pouco a falar principalmente do Pedro, porque a gente sabe que ele estudou muito, muito, muito esse tema, né, Pedro? Mas que como que vai ser, né, para a gente elaborar um luto quando muito da despedida que é feita é por videochamada, né? Que essa é a realidade que se apresenta aí no hospital. E da pessoa sair embalada num saco que a família nunca mais vai ver, né? Então, só para pensar como que vai ser elaborado isso a partir de uma morte que, por vezes, parece que nem existiu, né? E é interessante pensar porque essas mudanças de uma etapa para outra, elas nunca aconteceram assim como está acontecendo agora. Nunca foi algo tão forçado, algo tão repentino assim. Geralmente tinham acontecimentos assim que levavam a essa mudança, mas era uma mudança muito lenta, muito progressiva, não tinha uma divisão certa entre um século e outro que mudava, tanto que a gente dá uma estimativa ali. Mas agora, o que aparenta, pelo menos, que a gente não dá para dizer ainda com certeza o que isso vai se tornar, mas o que aparenta é que está sendo uma mudança brusca. A gente foi escancarada essa questão da morte para a gente lidar. A gente está tendo que lidar assim rapidamente, porque mudou totalmente o ritual, mudou totalmente a nossa maneira de lidar,
a questão da frequência dela também, essa questão do coletivo, de que é uma morte que várias pessoas estão lidando ao mesmo tempo. Então, são várias mudanças que a gente não sabe ainda o que vai acontecer com elas, né? Mas a gente espera que, pelo menos eu espero que tracem um caminho para lidar com isso de uma forma mais humanizada. Deixa eu só complementar, né? Eu concordo com o Pedro. Eu acho que a gente não sabe ainda o que é que tudo isso vai virar, diante desse cenário que a Aline descreve aí, né? De tantas mortes, né? A forma, os rituais, né? Que não são possíveis, nem tão importantes nesse processo de luto. Mas, assim, a gente não sabe o que tudo isso vai levar. O que a gente sabe hoje na prática é que a gente precisa encontrar formas de lidar com essa situação. Né? A gente, enquanto profissional, a gente precisa ser muito criativo, né? Para poder, diante dessa situação tão difícil, né, que a gente está enfrentando, o que é possível fazer? Não é possível fazer o ritual, mas algumas coisas são possíveis. E aí, eu até falei da Aline, né? Pedi para ela falar por quê. Primeiro porque esse tema, né, ele veio por um questionamento nosso. Né? A gente ficou pensando, né, nessa questão da presença da criança. As famílias, né, têm perguntado muito em relação às crianças, né, como que a gente faz nesse momento, porque não é só um familiar que morre, às vezes é um, é dois, é o avô, é a avó e o tio, né, e como que a gente lida nesse momento, né, com as crianças. E por isso que a gente acabou trazendo esse tema, porque foi um motivo de discussão nossa. Essa é uma questão, né? Então, a gente está precisando, enquanto profissional, e da psicologia, né, que a gente está sendo muito demandado em relação a isso, porque é o profissional que aparece nesse momento, né, a encontrar, né, formas da gente tentar, pelo menos, minimizar um pouco do impacto, né, da falta de ritual, dessa morte sozinho dentro do hospital, os familiares longe, né, e aí a gente está tendo que se adequar, né, e ser bastante criativo para a gente dar conta e minimizar um pouco disso que a Aline está perguntando lá na frente, né. Se o que a gente está fazendo vai trazer algum benefício, eu acho que sim, com certeza, né? Mas o impacto lá na frente a gente ainda não sabe. E aí, só para complementar, eu acho que há uma semana, 2 semanas atrás, a Aline teve a oportunidade de atender uma criança, né? E aí esse atendimento teve que ser feito dentro, né? Era um paciente que estava dentro da UTI Covid, e aí essa despedida, né? Isso teve que ser feito tudo via telefone, que é o recurso que a gente tem hoje, né, para fazer isso. E aí eu queria pedir para a Aline, né, para contribuir nesse sentido assim, como que é para o profissional, né, da psicologia ter que fazer uma intervenção dessa, uma intervenção muito delicada, porque assim, isso a gente faz na prática, e na prática a gente já está muito habituado a fazer, né, mas assim, fazer esse atendimento por telefone é algo que é novo também para a gente, né? A gente também precisa de uma adaptação, a gente precisa também saber lidar com esse momento, né? Para pensar qual que é a melhor forma, né, de atuar frente a uma demanda dessa. Aline, como você teve essa oportunidade de fazer, né, com uma criança, né, as nossas intervenções foram feitas mais com adultos, né? Eu vou pedir para você contar um pouquinho como que foi para você enquanto profissional, o que é que você acha que deu certo naquele momento, qual foi a dificuldade, né? Você acha que é possível fazer essa informação com crianças também? Tá, então eu vou contar um pouquinho de como foi. Então, era um paciente que estava muito, muito grave, né? Internado na UTI Covid, estava entubado, tinha uma série de complicações, assim, a imagem da pessoa, né, estava muito diferente da imagem dele fora do hospital, então ele estava com uma faixa no pescoço, assim, tinha vários acessórios e dispositivos nele, e aí eu acho que essa, né, pensando no paciente, é a primeira coisa que a gente se preocupou, né, de como que estava esse paciente, para a gente conseguir entender a percepção da criança, as informações que essa criança tinha
da família, né? Para daí sim conseguir fazer essa videochamada que seria uma despedida, né? Apesar da própria criança e da própria família, não, na verdade, assim, ninguém tinha essa garantia de que essa pessoa iria a óbito ou não. Mas então a gente fez uma sequência de atendimentos até chegar o momento de proporcionar essa visita virtual. Então, primeiro, o Jefferson, que é um colega que trabalha lá em uma das UTIs, tinha feito um contato com a família, né, para acolher, para entender melhor quais as informações que essa família tinha em relação à possibilidade de óbito do paciente. E aí a família toda estava muito mobilizada, né, pela gravidade da situação e pela rapidez que o vírus evoluiu. Então, a gente primeiro já pega uma família que está muito desesperada. Até então, a esposa desse paciente não havia feito visita por videochamada, ela aceitou um único atendimento um dia anterior a essa videochamada e ela foi, como tem, né, alguns critérios para que a família possa ir até o hospital, esse paciente, né, pela condição, atendeu todos os critérios, essa esposa foi até lá. Mas ainda a família é muito resistente e muito esperançosa de que esse paciente ia sobreviver. E aí, a primeira coisa que a gente fez, então, foi fazer um atendimento por videochamada, num dia depois dessa visita presencial, com essa mãe, para saber, né, que era uma mãe que tinha 2 ou 3 filhos, mas era especificamente uma criança de 10 anos que queria ver o pai. E aí a gente fez esse atendimento com a mãe para entender um pouco, né, das características dessa criança, quais eram os motivos que levavam ela a querer fazer essa chamada, conhecer um pouco do ambiente, da situação, até para conseguir entender como que essa mulher estava, né, depois dessa visita, como que ela estava emocionalmente, se ela estava orientada ou não. E aí, a partir, né, desse primeiro contato, a gente fez um contato inicial com a criança de 10 anos, para tentar entender um pouco das informações que a família tinha passado para ela. E aí, e eu acho que esse atendimento com a criança, ele exige que a gente tenha um manejo diferente do adulto, né? Porque a gente precisa estabelecer uma comunicação com a criança que seja acessível à condição de abstração dela. Então, por vezes, a gente precisa entrar muito no mundo da criança para entender o que ela está compreendendo da situação e para a gente conseguir se fazer entender para ela. E aí foi feito esse atendimento, né, de qual a percepção da criança, das informações que ela tinha. A gente tentou entender um pouco da maneira que ela ia reagir ao ver esse pai. A gente tentou observar muito se essa criança realmente queria fazer essa videochamada ou se isso era uma questão da família, e ficou claro que essa criança queria ter a oportunidade de ver o pai, né? E depois a gente também foi construindo junto com ela nesse atendimento por videochamada quais as coisas que ela ia falar para esse pai, porque a gente sabia que ele estava com uma aparência muito ruim, assim, quase irreconhecível, né? E aí a gente foi construindo com ela as coisas que ela ia dizer, né? E que esse momento, né? Para nós estava muito claro que ia ser uma despedida, né? Mas para essa criança não. Então, o que a gente foi construindo para que esse momento não ficasse um momento pesado só de sofrimento, né? A gente foi instigando ela a pensar nas coisas que ela gostaria de contar para o pai, né? E aí eu achei muito bonito porque ela disse assim, e vejo que é uma coisa muito pequena, né? Ela falou, eu tenho que contar para o meu pai que eu tô com chinelo no pé agora, porque ele falava que ia colar com super bonder o chinelo no pé. E aí, primeiro, então, a gente foi construindo tudo isso. O que o teu pai gostaria de saber, do que está acontecendo, quais os desenhos que você gosta de assistir, o que você assistia com ele, como que está na escola, como está em casa, como você está se sentindo. E aí, feito isso, a gente, né, explicou para ela que a gente ia entrar na unidade, que tudo isso foi feito lá na sala da psicologia, em um ambiente em que a gente está
tem aquela paramentação toda. Então, a gente explicou que ia ir para a unidade, que a gente ia se paramentar, e que aí, quando chegasse lá na unidade, a gente ia entrar em contato de novo com ela, para confirmar se era aquilo mesmo que ela queria. E foi isso que a gente fez. Então, depois de paramentado, a gente entrou lá na UTI Covid, fez a chamada de novo com ela, questionou se realmente era isso, se ela queria. A gente deixou bem claro que a qualquer momento ela podia pedir para a gente encerrar a chamada, e a gente já deixou previamente acordado que no final a gente ia conversar de novo com ela para entender como que ela estava se sentindo, o que ela tinha achado. E aí, chegando lá, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar um pouco da unidade, assim, do hospital, até para organizar um pouco de que ambiente que a gente estava, né, para não mostrar de cara o pai, os materiais, enfim. A gente mostrou o posto de enfermagem, né, não dava para ver nenhum paciente, mostrou que tinha um monte de gente andando lá, mostrou a cama do pai dela, ficava bem de frente ao posto de enfermagem e de frente para uma janela. Então, a gente mostrou a janela, falou do sol que vinha, que aquecia o corpo do pai dela, né, que estava um dia bonito. A gente mostrou os aparelhos da ventilação mecânica, de controle de batimento cardíaco, mostrou todos os equipamentos. Daí a gente perguntou se ela já tinha visto, explicou um pouco de como funcionava isso. E aí que a gente confirmou com ela. Então, você quer mesmo ver seu pai? Sim. E daí a gente combinou que a gente ia começar mostrando de longe e ia chegando pertinho. Quando ela falasse para, a gente parava com o telefone. E foi isso que a gente fez. E aí, no momento que ela começou a falar com o pai dela, a gente percebeu um pouco da angústia, né, de ver. Um pouco não, muito, né? A criança estava bastante angustiada. E aí a gente foi ajudando ela a falar aquilo que a gente já tinha combinado antes, né? Dela contar para o pai dela como que ela estava. E aí a gente sempre procura dizer assim para a criança, né? De que tudo bem, papai não vai conseguir responder, né? Com a fala. Papai talvez não esteja ouvindo assim com um pensamento, mas ele está ouvindo com o coração. E isso é sentido entre eles, né? E aí a gente foi auxiliando ela a falar aquelas coisas que ela mesma construiu anterior e que faziam sentido. E aí, ao final, a gente se empresta um pouco para esse lugar, né? Que é dela dizer que ela amava o pai dela. E aí né, a gente tenta resgatar isso e diz, você ama muito teu pai e bem provável que teu pai te ame muito, né? Se você ama muito seu pai, é porque teu pai também ama muito você. Você é uma filha muito especial, olha as coisas que você diz para ele. Isso com certeza ele está ouvindo lá no coração dele. Então tem uma construção que, apesar de não ficar claro para a família e para o paciente que essa é uma despedida, para nós isso fica claro, que em algum momento isso vai contribuir muito para como vai ser o processo de luto e o quanto esse momento vai ficar registrado como uma coisa positiva, né? Para o enfrentamento do luto mesmo. Mas é uma coisa muito difícil, né? De ser feita. E depois de tudo isso, a gente fez um outro atendimento com ela para entender como ela estava, o que ela achou, para ouvir um pouco dela. A gente desmistificou algumas coisas e se colocou à disposição. Então, basicamente foi esse o trabalho, né? Mas é angustiante. Um trabalho difícil, né, Aline, com muitas intervenções, né? Mas que com certeza, a pergunta que você fez, né, com certeza isso vai trazer um impacto positivo, né, no luto, né, dessa família, dessa criança, porque faz toda a diferença, né, poder, mesmo que de longe, né, poder ver o pai, poder falar, né, as coisas que ela queria para esse pai, né, e aí esse é o nosso trabalho, né, o trabalho que a gente vai tendo que reinventar, né, para dar conta dessas demandas, né, que estavam nos aparecendo nesse momento aí tão difícil. Obrigada por você compartilhar, Aline, com a gente. Acho que a gente... Então a gente vai encerrar, pessoal.
Quem não assinou a lista, ainda tem uma lista ali no chat para emissão de certificado, então quem assinar daí recebe o certificado depois, a partir do sistema da UniOeste. Então lembre-se de assinar. E é isso, gente. Obrigado. A gente tem aula toda segunda-feira, às 11 horas. E tem um grupo no WhatsApp também, caso vocês queiram participar. Tchau. Tchau.